Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church. Estou feliz por ver-vos aqui. I'm so glad to see you here. Que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dele. May God continue to bless us according to His will. É um prazer ver um povo que está à espera da segunda vinda de Cristo. It is always a privilege to see a people are waiting for the second coming of Jesus Christ. E ter o desejo de ouvir a palavra de Deus nesses últimos dias. And have the thirst to hear the word of God in these last days. Porque não está fácil ouvir a palavra de Deus nesses últimos dias. Because it's not easy to hear the word of God in these last days. Porque existem várias vozes atualmente. Because right now there are many voices. Está sendo difícil ouvir e discernir a voz de Deus nas nossas consciências. It is being hard to hear and to discern the voice of God in our conscience. Então, vai sair daqui abençoado. You will go out of here blessed. Porque neste momento é a casa de Deus. Because right now as we gather, this is the house of God. Para nossas visitas que não são de 20 ao sétimo dia, sejam todos bem-vindos. For our visitors who are not Seventh-day Adventists, you are welcome. A palavra adventista deriva da palavra advento, The word Adventist comes from the word Advent, que significa espera de alguém. which means awaiting for someone. E nós aqui estamos, esse povo espera a segunda vinda de Cristo. These people await for the second coming of Jesus Christ. Enquanto estamos à espera, o Senhor está nos preparando. While we are waiting, the Lord is preparing us. E o Espírito Santo está a reproduzir o caráter de Cristo em nós. And the Holy Spirit is reproducing the character of Christ in us. Mas lembrando que o outro lado também o inimigo está usando métodos e meios para reproduzir o caráter dele na mente das pessoas também. We also need to remember on the other side, the enemy is also using methods and means to replicate this character in us. Para destruir a nossa fé em Cristo. That is to destroy our faith in Christ. Para que não estejamos preparados na vinda dele. So that we will not be ready for his coming. E fazermos parte daquele povo que vai se esconder nas pedras, dizendo: esconda-nos daqueles que vêm com as nuvens. So that we may be part of those people who will hide themselves in the caves to say, hide us from the face of him who is in the clouds. Então que Deus abençoe-vos. May the Lord bless you. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, Before we open God's word, vamos falar com o Papai do Céu. let us talk to our Heavenly Father. Senhor Jeová, nosso Deus, Our Lord Jehovah, our God, muito obrigado por esta oportunidade. thank you so much for this opportunity. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. We thank you for the air we breathe. Muito obrigado, querido Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. We thank you, dear Father, for everything that you have been doing for us. Mas neste momento clamamos a presença do Teu Santo Espírito em nossos corações. At this very moment, we call upon the presence of your Spirit in our hearts. Porque temos a certeza que o Senhor já se faz presente neste lugar há muito tempo. Because we know that you are present in this place. Rogamos em nome de Jesus Cristo que nos abençoe segundo a Tua vontade. We Amém. pray in the name of Jesus that you may bless us according to your will. Amen. A 1 de Timóteo capítulo 4 versos 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. It reads, Now the Spirit speaketh expressively, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo expressamente diz The Word of God is telling us that the Holy Spirit is expressively saying que nos últimos dias that in the latter times, in the last days, apostatarão alguns da fé, many will depart from the faith, dando ouvidos a espíritos enganadores, giving heed or listening to deceiving spirits e doutrinas de demônio. and doctrines of devils.
Apostasia é afastar-se de algo que nós já defendíamos, ou uma teoria que nós defendíamos antes. Apostasy is to depart from a theory or something that we defended before. Mas vamos contextualizar com a minha história. Let us contextualize with my story. Eu sei que muitos cá estão porque vieram ouvir o testemunho do irmão Gabriel para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. I believe many may be here to hear the testimony of Brother Gabriel for the glory and the honor of God. Então a minha história começa da seguinte forma. My story starts in this way. Os meus avós fazem parte da tribo dos Bakongo lá em Angola. My grandfathers are part of a tribe called Bakongo in Angola. É a tribo mais famosa e mais temida em Angola quando se fala de magia ou feitiço. It is the most feared tribe in Angola when you talk about witchcraft. Pode pesquisar mesmo agora se tiver o teu YouTube, Google e pesquise, coloca só Bakongo, a tribo de Angola. You can do your own research and you just type on Google Bakongo, the tribe in Angola. Vai ver os detalhes que eles brincam com a magia em Angola. Feitiço para eles é algo normal. And you will find the details that they play with witchcraft. Witchcraft is a normal thing for them. Eles não pretendem, eles não escondem. They do not pretend, they don't hide. Por isso que o nosso país, as pessoas de outras tribos temem esta tribo. That's why in my country other people fear this tribe. Meu avô, além de ser, meu avô era um rei. My grandfather was a king. Era chefe de uma tribo, ou chefe de um clã, chefe de uma tribo. He was the chief of a clan, of a tribe. E sendo chefe ou tribo, além de ser rei, ele também era sacerdote satânico. Beside being a king, he was also a high priest in the satanic temple. A minha mãe tinha problema de ter filho. My mother had the problem of bearing a child. E ter problema de ter filho em Angola é um problema muito grande para uma mulher. Having no child in the context of Angola is a huge problem for a woman. Então, na procura da solução, In search of the solution, aparece um anjo chamado Asbad. an angel called Asbad appeared. Anjo Asbad é um anjo assistente junto de Lúcifer. The angel Asbad is an assistant angel to Lucifer. Apareceu ao meu avô que era sacerdote satânico. He appeared to my my grandfather who was a satanic high priest. E disse que o mestre, é só para dizer que todos os títulos que os cristãos dão a Jesus, os satanistas atribuem a Satanás. I just have to say that every title that Christians give to Jesus, the Satanists give to Satan. Então este anjo disse que a partir do Supremo, que é o príncipe deles também, na época era príncipe da luz, This angel said, from the prince of light, pertaining to Lucifer, ele me enviou para dizer que no ventre da tua filha vai vir um rapaz. he sent me to tell you from the womb of your daughter there will come a child, a boy. Vamos fazer dele um príncipe. And we are going to make him a prince. E será um instrumento nas nossas mãos. And he will be an instrument in our hands. E ele vai ser grande. And he will be great. E ele vai representar a vossa tribo em outras nações também. He will represent your tribe to the other nations. Eu fui escolhido desde a minha meninice, ou antes mesmo de eu nascer. I was chosen before I was born. E este anjo ditou as regras ao meu avô. And this angel gave the rules to my grandfather Que eu poderia ser um rapaz vegetariano restrito. that I must be a strict vegan.
E quando eu estivesse no ventre da minha mãe, a minha mãe também teria que seguir as regras, ser uma vegetariana. And when I will be in the womb of my mother also had to be a strict vegan. Enquanto eu estiver a desenvolver no ventre dela. While I am growing in her womb. E no meu país, na época, tem uma guerra civil. By that time in my country there was a civil war. Era uma guerra que durou durante 27 anos. A war that lasted for 27 years. Foi nesse período em que eu nasci. It was within this period of time that I was born. A minha mãe os meus pais tiveram que abandonar a província do Uís para a capital. My parents had to leave the province of Uís to the capital city. E lá na capital chamada Luanda, onde eu nasci. And they in the capital called Luanda, that's where I was born. No bairro da Boa Vista. In a street called Boa Vista. No município chamado Ingombotas. In a municipality called Ngombota. Eu nasci e aos meus 9 meses. When I was 9 months, os espíritos lançaram uma doença para mim. The spirits sent a disease to me. Meus pais levaram-me a vários hospitais e clínicas privadas. My parents took me to all the private clinics and hospitals. E meu pai na época também tinha posses. And that time my father was well off. Mas eles não conseguiram solução da doença que eu tinha. But they did not find the solution to the disease or the illness that I had. Porque os espíritos queriam que eu crescesse distante da sociedade normal. Because the spirits wanted me to grow away from the normal society. Então o anjo fala de novo ao meu avô que fala a tua filha para trazer o filho aqui, a criança aqui no mato. So the angel spoke to my grandfather to speak to her daughter to bring her son back to the village. Então ela obedeceu e eu e a minha mãe fomos para a província do Uís, no município de Cangola, no distrito do Bengo. So my mother obeyed and we went back to the province in Uís in a district called Bengo. Lá onde encontramos meus avós. There I found my grandfather. Quando chegamos, a doença simplesmente desapareceu. And when we arrived there, the disease vanished. E o mesmo anjo disse ao meu avô, agora os pais da minha mãe. The same angel told to my grandfather. No, my grandpa from my mom's side. The angels told my grandfather from my mother's side. E a mãe da minha mãe era uma feiticeira, uma curandeira. The mother of my mother was a witch doctor, a great witch doctor. Muito famosa. She was famous for that. Mesmo neste momento que falo, ela ainda deixou uma dor em alguns membros da nossa família. As I speak right now, she left pain to some of the members of my family. Porque antes dela morrer, ela dizia que antes de eu morrer eu vou comer uma galinha. Because before she died, she said, I want to eat a chicken. E quando ela disse isso, quem morreu era minha prima, a prima mais próxima, que era filha do meu tio, que era mesmo filho dela. And when she said that, the one who died is my cousin. A criança que era mais amada dos meus tios. The child that was well beloved by my uncles. E quando a criança foi enterrada, uma semana depois ela também morre. And when that child was buried, a week later, she also dies, the grandmother. Então estamos a falar de uma família que já estava associado ao ocultismo. So I'm speaking to you of a family that was always associated to occultism. E este anjo disse de novo ao meu avô, aos meus avós, que são os pais da minha mãe. This angel told again my grandfather, the father of my parents, deixa a cidade, deixa o bairro e vai para a fazenda. Leave the community and go to the farm.
E lá na fazenda eu fui aproximadamente com 10 a 11 meses. And I went to the farm approximately between 10 to 11 months. I was between 10 to 11 months old. Tive que abandonar a minha mãe teve que me deixar mesmo com a minha avó. My mother had to leave me with my grandmother. E lá na fazenda And in the farm, eu fui educado pelos anjos caídos. I was educated by fallen angels. Imagem como criança, animais para brincar comigo. The angels had the power to transform themselves in anything, even as a child, to play with me. Eu era rodeado 24 sobre 24 horas por anjos caídos. I was surrounded 24/7 by fallen angels. Os anjos me ensinaram para chamá-los de amigos, foram os meus melhores amigos. The angels, they told me to call them friends. They were my best friends. E a fazenda os trabalhadores da fazenda eram pessoas que eram compradas pelas famílias carentes. And the workers in the farm were slaves that were bought from poor families. Lá em Angola, as pessoas naquela época, os tios, mesmo até agora nesse momento, o tio tem o poder de vender o sobrinho para uma outra tribo. There in Angola, to this very moment, the uncle has the power to sell his child to another tribe. Tanto mesmo para matar na questão de feitiço, o tio tem mais poder dentro da família. Even when it comes to, if it's to kill using witchcraft, the uncle has the greatest power in the family. Eu cresci educado pelos espíritos caídos. I was raised up by fallen spirits. E a minha avó era quimbandeira, feiticeira quimbandeira. My grandmother was a witch doctor. E quando eu estava lá em casa, na minha presença, ela recebia mais espírito por causa da minha presença. When I was there, due to my presence, she used to receive more spirits because of my presence. E também recebia mais clientes. And she used to receive more clients. Os clientes da minha avó eram aquelas pessoas carentes que queriam ter dinheiro, mas queriam vender as suas almas. The clients of my grandmother were people who were poor, but they wanted to get rich. So they would come to her. E aquelas pessoas também que tinham problemas familiares, problemas de espiritismo, problemas de perseguição, iam ter com a minha avó. And even those who had issues of being persecuted or possessed, they will come and have words with my grandmother. E às vezes, antes do paciente chegar, aparecia um espírito que falava com a minha avó, informava todos os detalhes, todas as informações da pessoa que viria. And usually before the client will come, the spirit will inform everything of that person to my grandmother so that she's aware of who is coming. E quando a pessoa chegasse, a minha avó contava já tudo. Antes dela abrir a boca, a minha avó já falava tudo o que estava a se passar. So that when the person comes, without the person speaking, my grandmother will tell already everything of what is happening in the life of that person. E a razão pela qual ele trouxe ali. And the reason why that person came to that place. Então a pessoa quando via isso ficava encantado e já não tinha como não acreditar que essa pessoa é de Deus. And when the person hears that, becomes enchanted and has no reason to doubt whatever she will say. Eu fui educado pelos espíritos. Essa é a coisa mais importante que eu vou falar porque temos pouco tempo. I was educated by the Spirit and I want to focus on this for now due to the time. As coisas mais importantes, the most important things, a mente humana, a mente de uma criança, the mind of a child é como uma folha em branca, is like a blank sheet of paper, pronto para ser escrita. Ready to be written on. E todas as impressões, todas as letras que forem escritas aqui vão permanecer para sempre. And every writing you put there will remain forever. E os espíritos sabiam bem disso.
The spirits know well about this. E a Bíblia também fala isso em Provérbios capítulo 22, versos 6. The Bible also tells us this in Proverbs 22, verse 6. Eduque o menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer não se desviará dele. Train up a child in the way that he should go, that when he's grown up will not depart from that way. E as coisas que eu aprendi com eles, The things that I learned with them, eles eram anjos e transformavam-se em criança para me educar, e as educações, as brincadeiras e tudo que eles faziam era simplesmente para o mal. they were angels that will transform themselves into a child to play with me, and everything they did was always for evil. Eu era um reptiliano. I was a reptilian. Reptilianos são canais dos espíritos. Reptilians are channels of spirits. E eu dependia do sangue humano, eu bebia do sangue humano. I depended on human blood and I drank human blood. Porque eu era obrigado a beber o sangue das pessoas. I was forced to drink human blood. Para criar em mim um espírito frio e escuro. To create in me a dark and cold spirit. Um espírito sem remorso. A spirit without remorse. Que quando você vê que estão a cortar a cabeça de alguém, de uma criança, estão a cortar, estão a tirar o coração, você não sente nada. That is in order that when you see they are beheading the head of a child and taking the heart and cutting, you will feel nothing about it. Então, esse é o espírito que eles criaram em mim. This is the spirit that they created in me. Para ser frio em tudo. To be cold in everything. Para não amar nenhum ser humano. Never to love any human being. Mas amar somente eles. And to love only them. E outra coisa, as coisas que eles me ensinaram, as brincadeiras que eles me ensinaram, as músicas que eles me ensinavam. Another thing, the things that they taught me, the music that they taught me, era simplesmente para glorificar os espíritos. it was always to glorify the spirits. E das coisas mais importantes, vou falar dos métodos que eu aprendi lá. The most important thing, I want to talk about the methods of things that I learned on that side. Eu aprendi com eles que a memória humana é como se fosse a memória de um computador também. I learned from them that the human mind is like the memory of a laptop. Mas só que a diferença entre o computador e a memória do telefone, você escolhe as coisas que você vai colocar e o que você não vai colocar. The difference is, unlike with the laptop, you have the privilege to choose what you are going to put there or not to put there. Mas quando se fala da memória humana, não tem escolha. Tudo que você vê com seus 5 sentidos é que vai entrar e aquilo vai reproduzir alguma coisa dentro The de nós. human mind has no choice. Anything that it sees, it will go in and it will store it. Através dos 5 sentidos, que são as vias de acesso para entrar na mente humana, Through the 5 senses, which are the ways to enter into the human mind, os sensos mais importantes é a visão e o the olfato. most important senses is sight and hearing, E também o paladar. and also taste. E a melhor forma também de dominar a mente de alguém é saber o que come, o que bebe, o que faz. And the best way to control the human mind is to know what it eats, what it sees, and what it does or hear. Então, dos métodos que nós aprendemos, Of the methods that I've learned, são 3 grandes métodos muito importantes para aquele mundo. there are 3 important methods on that side of the E world, in that world, para controlar a mente humana em geral. in order to control the human mind in general. É só para dizer que eu fazia parte de uma sociedade secreta e eu era reptiliano. Vou repetir. Just to say again, I was part of a secret society and I was a reptilian. Pessoas que entram em comunicação com os espíritos, que caminham com os espíritos, são guiados pelos espíritos. People that speak to spirits, walk with spirits, are raised by spirits. E também tinha visão, e tinha 2 visões. And I had 2 visions. A visão física e a visão espiritual. The literal vision and the spiritual vision.
A visão física é a visão que o ser humano, todos nós aqui temos, anormal. The literal vision is the vision that every human being has, like now. E também temos a visão espiritual. A visão espiritual é só simplesmente se os anjos abrirem para você contemplar. And then you have the spiritual vision, and that one is only possible if the angels open your eyes to see. Mesmo Deus também faz isso com os seus. Also, God does that with His own people. E porque os Satanás, os seus anjos, os seus agentes, eles não fazem coisa nova. Ele não tem poder de criar algo do nada. Just to say that Satan and his agents, they don't do anything new. They don't have the power to create anything new. Então, eles criam, imitam aquilo que Deus já fez e fazem o inverso. They only imitate the things that God does, but they do it inverse, opposite. E desses métodos, ele usou também esses mesmos métodos para enganar os anjos que com ele está. These methods, he also used the same methods to deceive the angels that fall with him. São os mesmos métodos que ele usou para enganar a Eva. It's the same methods that he used to deceive Eve. São os mesmos métodos que ele usou para tentar acertar a Jesus Cristo no deserto. It was the same methods that he used also to tempt Jesus in the desert. Parecem ser simples, mas tão poderosas para destruir a vida do ser humano. It seems simple, but they are very powerful to destroy the human mind. E eu tinha uma mente muito aguda acima do normal. I had a very brilliant mind above normal. Porque os anjos me comunicavam coisas que ainda não aconteceram ou vai acontecer. Because the angels used to tell me things that have not happened or that will happen. Mas isso dependia da permissão de Deus. Eles planejavam e dependia da permissão de Deus. They planned, but it all depended on the will of God. Dos três métodos, o primeiro método chama-se o método da intemperança. A Of falta the do three controle methods, the first method is the method of intemperance. A falta de controle The absence of self-control é um dos métodos para destruir a mente ou o controle do ser humano. is a method in order to destroy the mind or the self-control of a person. E porque também nós vivemos numa sociedade líquida. We live in a society, a liquid society. A sociedade sólida é a sociedade dos nossos avós. The solid society is the society of our grandparents. Antes, aquela sociedade surgiu antes da coisa mais perigosa do que a bomba atômica. That society, solid society, emerged before the nuclear bomb. Ok. Este elemento é mais perigoso do que uma bomba atômica. This device is more powerful than an atomic bomb. Ele tem a capacidade de destruir a vida do ser humano, matar o ser humano. It has the ability to destroy a human being. E a falta de controle faz com que você se desconecte do teu Criador. And lack of self-control will make it that you are disconnected from your Creator. E ele te tira a vontade de você se comunicar com teu Criador. It takes you the desire to communicate with your Creator. E ele vai te ensinar a amar a distração. And it will teach you to love destruction. Se você ficar com essa bomba mais perigosa do que a bomba atômica, If you stay with this bomb, more powerful than an atomic bomb, e você não tem controle de controlar, vai te controlar. and you have no self-control, this will control you. E o outro método é o método da presunção. The second method is a method of presumption. Todo ser humano, por natureza, quer ser visto. Every human being by nature wants to be seen or known, Quer ser superior que o outro. wants to be greater than the other, Quer ser visto que ele é mais do que os outros. wants to be seen that is greater than others. O orgulho humano. Pride, the human pride.
Então, esse método tem a estratégia de criar esse sentimento pecaminoso que vai contra a vontade do Criador. This method will build a sinful desire that will go contrary to the Creator. E o terceiro método é o método da religião individual. The third method is of individual religion. A adoração ao teu Deus verdadeiro, ao teu Deus pessoal. Worship to your personal God. Todos nós aqui, na sua maioria, somos todos adventistas do sétimo dia. Most of us here are Seventh-day Adventists. Mas cada um tem a sua religião pessoal. But each one of us has his own personal religion. A tua religião é refletida pelas suas ações, dos seus atos. Your religion is reflected on your actions. Durante a semana, a partir de hoje, como o primeiro dia da semana, during the week, beginning today as the first day of the week, até sexta-feira, to Friday, o que você mais vai, o que está mais inclinado a fazer, whatever it is that you are inclined to do, aquilo que você mais ama é que você vai fazer durante a semana. that which you love, that's what you will do along the week. Se você ama a Deus, você vai se dedicar no estudo da palavra de Deus, na oração e testemunhar. If you love God, you will incline yourself to the meditation of His Word, to prayer and to testify of Him. No seu trabalho, In your walk, na escola, at school, em qualquer lugar onde você for, wherever place you go, a tua mente estará conectada naquilo que é a tua religião. your mind will always be connected to that which is your religion. Então aquilo é a tua religião. That is what we say is your religion. E agora também temos 3 meios. Now we also have 3 means. Nós aprendemos também dos 3 meios. We also learn about 3 means. Dos 3 meios está primeiro as riquezas. O primeiro meio está as riquezas. The first means is riches. Todo ser humano quer ser rico. Every human being wants to be rich. O mais rico do mundo, The richest in the world, ele quer continuar a ser mais rico ou luta com todas as suas energias. he wants to continue to be richer, and he will do everything with all his strength. E no desejo de continuar a ser rico, seguindo a riqueza, ele se perde. And with the desire to get much more richer, he loses himself. E desconecta-se do seu Criador. And he disconnects himself from his Creator. E as pessoas pobres também And the poor as well, têm medo da sua pobreza. they are also afraid of their poverty. E na ansiedade de ter o que não tem, And with the anxiety to have that which they don't have, desconecta-se do seu Criador. he disconnects himself from his Creator. Vai na luta daquilo que não tem. He will go to search for that which he does E not have. torna-se escravo do sistema. And he will become slave to the system. E o segundo meio The second mean são os cuidados da vida. are the cares of life. Os cuidados da vida. The cares of life. Quando nós não temos controle, When we have no self-control, os cuidados da vida, eles vão nos destruir. the cares of life will destroy É us. como se fossem os espinhos. It's like as if there were thorns. Imaginemos que lancemos uma semente numa boa terra, It's like when you throw the seed in a good soil, só que ao crescer ele encontra espinhos. it's just that when it starts growing, it finds thorns. Esses espinhos vão sufocar a boa semente. The thorns will choke the good seed. Então os cuidados da vida fazem parte como os espinhos para sufocar a boa semente. Hence, the cares of this life, they play the role of thorns to choke life from a person. E o terceiro meio mais importante The third mean most important, é o entretenimento e a diversão. it is entertainment. Entretenimento é lá onde nós aprendemos como criar os deuses para entregar na geração nova. It's through entertainment that we have learned how to create gods to give to the new generation. Nós aprendemos como dominar as pessoas, como dominar primeiro a mente da criança. We have learned first how to control
a child's mind. Eu me lembro ainda como se fosse hoje. I remember as if it was even today. E eu também posso perguntar para para os mais velhos que estão aqui. And I want to ask to the old people that are here, O que já são adventistas há mais de 30 anos, ou há mais de 20 anos. to those who are SDAs for more than 20 or 30 years. Os adventistas do sétimo dia antes são os mesmos adventistas hoje? The Seventh-day Adventists of 20, 30 years ago, are they the same like of today? Are they the same? Não, há mudança. No, there is a change. O nosso pastor, o presidente, ainda está reclamando na sua página pelas mudanças que está a haver dentro da igreja. Our president is lamenting, even in his social media pages, of the changes that are taking place in the church. Eu fui ensinado ainda como satanista naquele mundo. I was taught, when I was still a Satanist in that world, Eu poderia conversar com qualquer tipo de cristão, I was taught that I could speak to any Christian, mas não com os adventistas do sétimo dia. but never with Seventh-day Adventists. Esses não poderia me comunicar. Eu fui ensinado que esses são os verdadeiros feiticeiros. I was taught that they were the true witches, E que eu não poderia me comunicar com eles. and that I should not talk to them. Acreditar ou não, Believe it or not, os grandes satanistas do alto nível, the highest ranking Satanists, eles conhecem quem são os adventistas do sétimo they dia. know who are the Seventh-day Adventists. Por isso que as pessoas que eles mais odeiam são os guardadores do sábado. That's why the people they hate the most are Mas- the keepers of the Sabbath. Mas não estou a falar os adventistas denominacional, não. I'm not talking about nominal Adventists. That's not what I'm talking. Eu estou a falar de adventistas que se conectam com o Criador. I'm talking about Adventists who are connected to the Creator. São essas pessoas que eu não poderia entrar em contato. These are the people that I was not allowed to talk to them. Até porque também tinha duas visões. Because I also had two visions. Se fosse antes, eu poderia saber aqui quem é de Deus, quem não é de Deus. If it was like before, right now I would have known who is of God and who is not, right here. Por causa dos anjos que acompanha cada pessoa. Because of the angels that escort each person. Eu saberia, se uma pessoa está cheia de anjos, tem muitos anjos ao redor deles, I knew if a person, there was a lot of angels around him or her, pelo menos 5 ou 6 ou 7 anjos rodeando a pessoa, between 5 or 7 angels surrounding that person, e tem sempre um que fica por trás, and there is one who is behind, então já saberia que este é um morto-vivo. I immediately knew that that person is living dead. Mas se eu visse uma pessoa que só tem um anjo, And if I saw a person who has only one angel, e os outros anjos estão atrás, and many other angels are behind, que não podem atacar por causa daquele anjo, that they cannot attack because of that one angel, então saberia que essa pessoa é o oposto do outro lado. and I knew already this person is on the other side, not Não é in our nosso. side. Não é do nosso lado. It's not from our side, it's from the other side. A minha vida, My life. eu recebi a visita pela primeira vez de Lúcifer, I received a visitation for the first time from Lucifer ainda quando estava na fazenda, when I was still in the farm aos 2 anos. at 2 years old. E eu estava para fazer o pacto da iniciação. I was about to do my initiation pact. Antes de irmos no santuário para o ritual da iniciação, Before we went to the sanctuary where the ritual will take place of initiation, eu era rodeado pelos anjos. I was surrounded by angels. Eu só vou especificar que os anjos de Deus e os anjos caídos são semelhantes. I just want to say the angels of God and the fallen angels, they are similar. Se tiver um anjo de Deus aqui em pé e um anjo de Satanás em pé nesse lado, If we have an angel of God here and an angel of the devil here, sem nenhuma função, without them doing anything, você não vai conseguir discernir quem é de Deus, quem é de you won't Satanás. be able to discern who is of God and who is of the devil. Então, todos os anjos hoje, eles são semelhantes sem função. All the angels today, they are similar when they are not doing any function. They all look similar. Então, eles só se vê a diferença nas suas atividades. You will only know the difference in their activities.
E eu conheci as características dos anjos normais, I learned the characteristic of normal angels porque ele tinha a capacidade de se transformar em qualquer imagem que eles quisessem, they have the ability to transform themselves to any image they wish, para se comunicar comigo. to communicate to me. Mas só que desta vez, neste dia, It's just that this time, in this day, apareceu uma entidade there was an entity that appeared, e os anjos que estavam comigo and the angels that were with me, reverenciaram. they revered. Quando essa entidade chegou, When this entity came, ele reduziu a sua glória. he reduced this glory. Era uma entidade muito alta It was an entity which was very tall, e ele possuía 6 asas. and he had 6 wings. Ele parecia ser um majestoso. He looks like majesty. 3 asas num lado, 3 no outro lado. 3 wings on one side, 3 wings on the other side. Então os anjos que eu estava habituado a ver só tinham 2 asas, The angels that I was accustomed to see only had 2 wings, de cada lado. one in each side. Mas só que este era diferente daqueles que eu acompanhava. This one was different than the others. E ele chamou-me, He called me, pegou-me com as suas mãos até he grabbed me with his own hands, e disse-me: meu príncipe, and he told me, my prince, estás a crescer. you are growing up. Vou tornar você um grande homem. I will make you a great man, E você vai lutar contra o meu maior inimigo. and you will fight against my greatest enemy, Para nós construirmos o nosso reino aqui. so that we can build our kingdom here. Se quer mais detalhes da nossa conversa, você pode comprar o livro. If you want more details of our conversation, you can get it in the book. E ele foi. He went, Eu fui para o santuário I went to the sanctuary. e lá fizemos o processo da cerimônia de iniciação. We did a ceremony of initiation there. Como é normal os satanistas matar primeiro, sacrificar, eles sacrificaram, os mais velhos que estavam lá sacrificaram 2 crianças. It's a normal thing for Satanists. The old men that were there, they sacrificed 2 children. E depois retiraram o coração e o sangue foi derramado num frasco. And they took the heart and the blood, they put it in a vessel. E todos beberam, todos que estavam lá presentes, todos os mais velhos beberam e foi repartido a parte do coração das criancinhas. And everyone there drank the blood, and the heart was cut in pieces, and everyone had to eat a piece. Este mundo é tão tenebroso. This world is dark. Estamos assustados só com essas pequenas coisas que eu acabei de falar, não é? You are terrified by these things that I just finished saying, right? Os grandes milionários neste mundo, The great millionaires of this world. sabe por que eles pegam milhões e milhões para investir nos centros de acolhimento de crianças? Do you know why they spend millions and millions on orphanages? É lá nesse centro de acolhimento de crianças onde saem os sacrifícios. It is in those orphanages where they will get children for the sacrifices. E eu não estou a falar de pessoas pequenas, eu estou a falar de grandes pessoas na sociedade. I'm not talking about simple people in society. I'm talking about great men of society. Porque essas pessoas a quem eu acompanhava são pessoas grandes. These people that I dealt with, they are great men and women of this world. Eu não estou a falar de sociedade pequena. I'm not talking about a small society. Eu não estou a falar de feticismo. I'm not talking about witchcraft. Eu estou a falar de magia branca. I'm talking about white magic. Agentes da magia branca são mais perigosos. The agents of white magic, they are the most dangerous. Os agentes da magia negra The agents of black magic, não é perigo para os cristãos ou para os verdadeiros religiosos que adoram a Deus em espírito e em they verdade. are not a danger to true worshippers of God who worship in spirit and in truth. Porque os agentes da magia negra, eles não têm nada contra os verdadeiros fiéis a Deus. Because the agents of black magic, they have nothing against the true worshippers of God. Porque eles lutam para tirar somente o físico, para destruir ou matar o físico. Because they fight only to kill the physical body. Mas os agentes da magia branca, But the agents of the white magic, eles são preparados, eu fui preparado
are prepared like I was prepared para destruir a espiritualidade, primeiro matar a espiritualidade daqueles que estão conectados com Deus. to kill the spirituality of those who are connected with God. Eu me lembro quando eu saí da fazenda agora para a comunidade, When I left the farm to go now to the eu ainda community, criança, I was still a child. naquela época os cristãos verdadeiros, eles se dedicavam mesmo a Deus. At that time, true Christians, they really dedicated themselves to Christ, E as to suas God. famílias também eram consagradas a Deus. Even their family were consecrated to God. Eu me lembro que os agentes da magia negra, os feiticeiros, tentavam atacar essas famílias. I remember that the agents of black magic will try to attack those families, Mas não era permitido porque eles eram guardados pelos anjos de Deus. but they were never successful because they were always protected by the angels of God. Não eram permitidos nem mesmo de noite, nem tão pouco só para chegar no portão da casa daqueles que eram consagrados They a were Deus. never allowed not even to come close to the gate of those who are faithful to God, Porque eles deveriam morrer. because they will die if they do so. Mas eu fui ensinado pelos anjos caídos But I was taught also by fallen angels, a melhor forma de entrar para destruir a fé daquelas pessoas. the best way to penetrate and destroy the faith of those people. E no meu país, naquela época, nós não tínhamos televisão, Back then we didn't have television. nós não tínhamos computadores, There was no laptop, nós não tínhamos no telefones. cell phone. E se a pequena comunidade que tinha a televisão que era preta e branca, Back then, those who had TV, it was black and white. são as pessoas que eram as pessoas da sociedade alta, que são ricas. People who had that were the richest, some of the wealthiest, who had the black and white. E a maioria da sociedade média, a sociedade baixa, não tinham. And the majority, the ordinary society, didn't have this E television. as pessoas mais consagradas estavam nessas duas, na sociedade baixa e na sociedade média. And the people that were more dedicated to God were in this society, the low society, medium society, and the poor society. Então eu entrava dentro a melhor forma de destruir essas pessoas era entrar na casa deles de forma estratégica. The best way to destroy those people, I was told, to enter their house in a strategic way. Então, se essas famílias tinham criança como eu If those family had a child like me, entrava dentro dessas casas I will go in that house, com uma aparência de uma pessoa não perigosa, like a person who will do no harm, e eu procurava brincar com essas crianças. and I look for ways to play with those children. No princípio não parecia que eram brincadeiras normais. In the beginning, it seems like an ordinary play. E com o tempo eu procurava ensinar essas crianças With time, I look for ways to teach these children a cantar, to sing, a brincar, to play, a dançar dance, e a fazer coisas. E até ensinavam essas crianças teach these children para que eles pudessem cantar, brincar, jogar como eu lhes ensinava. I taught them to play, to sing, just like I wanted them to do. E se essa criança imitasse exatamente como eu fazia, And if that child imitated exactly how I did it, então esta criança tornava-se canal dos espíritos. that child will become a channel for the spirits. Porque as músicas que eu ensinava para essa criança Because the music that I taught these children, era uma música que invocava a presença dos espíritos para possuir essa criança. it was a music that was invoking spirits to possess the child. E as brincadeiras também que eu fazia, eu aprendi com os espíritos, são brincadeiras enquanto ele aceitava fazer o gesto que eu fazia, é uma forma de eles receberem também a presença dos And espíritos. also the games that I play with them, I gave them gestures, which is a sign to invoke spirits to also come to them. Então as crianças, assim mesmo que eles aceitavam, tornava-se um canal dos espíritos. And therefore those children, the moment they accept that, they become also a channel for the spirits. Então eu poderia deixar aquela casa e procurar mais uma outra casa. And then I could leave that house and look for another house. Através daquela criança os demônios frequentavam aquela casa. And through that child, now the demons will frequent that house.
Agora também os feiticeiros da magia negra podem chegar para matar And ou para that- destruir aquela And família. through that, now the agents of black magic can go there and kill anyone in that family. E a vida era assim mesmo, desta forma. And that's how life was. Eu me lembro, a minha primeira viagem internacional foi na China. I remember my first international journey was in China. China, eu estava lá 2 vezes. I was there twice in China. Na Índia também 2 vezes. I was also twice in India. Vaticano também 2 vezes. And I was twice in the Vatican. No Egito também 2 vezes. And I was twice in Egypt. Na Nigéria 1 vez. And once in Nigeria. Estados Unidos também 2 vezes. In the US, twice. Nessas reuniões que nós tivemos, In all these meetings that we had, eram reuniões para controlar simplesmente a mente humana. it was all meetings on how to control the human E eu só mind. para dizer que eu estava preparado para ser um escritor de renome. Just for you to know, I was being trained to be a famous writer, Para escrever novelas, to write novels, filmes, movies, desenhos. drawings. Então, seria a minha função. That was to be my function. Por isso que eu conheci muitos locais escondidos deste mundo. That's why I ended up knowing a lot of hidden places in this world. E também aprendi a conhecer países And I also learned of countries onde lá íamos com intenção, eles me levavam com a intenção de matar pessoas I went there with the intention to kill people através da guerra. through war. A guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, The war that is taking place between Russia and Ukraine, Israel e Palestina. Israel and Palestine. Não estão atentos? Aren't you aware of that? Estão atentos? You are aware of that, right? Ok. Eu aprendi no outro lado como é que se faz uma guerra. I learned on the other side how you make wars. Porque eu era controlado por vários anjos. Because I was controlled by many angels, E esses anjos estavam divididos em 3 grandes grupos. and these angels are divided in 3 groups. O que estavam comigo, se fossem 12, tem que ser 4 desse grupo, 4 do outro grupo e 4 no outro grupo. If there were 12 angels with me, there has to be 4 from one group, 4 from the other, 4 from the other. 3 sets of the 3 different groups. É só para dizer que existe mais de 50 bilhões de anjos caídos. I just want to tell you that there are more than 50 billion fallen angels. Existem muitos anjos caídos. There are many fallen angels. E eles não estão em pé simplesmente sem fazer nada. And they are not just standing idle. É só para dizer que eles imitam aquilo que Deus faz. Just to tell you, they imitate what God does. O verdadeiro sistema de adoração que Deus estabeleceu, The true form of worship that God established, você pode encontrar isso no santuário. you will find it in the sanctuary. No santuário que Deus estabeleceu. In the sanctuary that God has E o established. santuário está dividido em 3 dimensões. And the sanctuary is divided into 3 sections or dimensions. Observa que cada menção lá representa a função de Deus. A função de Deus. Know that every compartment in the sanctuary represents a function of God. Então, no outro lado também, On the other side as well, ok, mas antes gostaria de fazer. Aqui em Filipinas não tem nenhuma nota de 5 mil pesos. here in the Philippines, there is no 5,000 bill. E também não tem nenhuma nota de 2.000 pegado. And there is also no 2,000 bill. One bill, 2,000. Se eu chegar aqui em Filipinas e querer falsificar moedas, If I come to the Philippines and I want to counterfeit the currency, será impossível eu falsificar uma moeda de 5 ou de 2.000 pesos. it will be impossible to print a bill of 5,000 or 2,000. Mas será possível eu falsificar uma moeda de 1.000 pesos. But it will be possible for me to falsify a bill of 1,000 pesos. Porque já tem a moeda original. Because there is a 1,000 original bill. Já tem as características da moeda verdadeira. Because I have already the characteristic of the true Então current eu posso bill. falsificar isso. And therefore I can falsify that. Do outro lado também,
on the other side as well, onde eu estava, where I was. desses mais de 50 bilhões de anjos, Of these more than 50 billion fallen angels, eles estão divididos, they are divided, estruturados structured, e são bem organizados. and they are well organized. Estão organizados, divididos em 3 grandes grupos. They are divided into 3 great groups. E cada anjo de um grupo não pode fazer nenhuma atividade deste grupo. And the angel of one particular group cannot do the activity of the other group. O primeiro grupo dos anjos caídos The first group of the fallen angels, são chamados espíritos familiares, espíritos amigos. they are called familiar spirits. Esses espíritos amigos, esses anjos caídos, These fallen angels, these familiar spirits, desde o início, desde que o mundo caiu, from the fall of the world até o último momento da Terra, to the last day of earth, é função deles de transformar qualquer ser humano ou qualquer animal que uma vez viveu e já não existe. their function is to transform themselves to any human being or animal that has died Para se comunicar com as pessoas vivas. in order to communicate to living people. E que a Bíblia fala de espiritismo. That's what the Bible calls spiritism. Eles têm é a função desses anjos caídos. This is their role, the role of these fallen angels. E também temos o segundo grupo dos anjos caídos, The second group of fallen angels, são os grupos guerreiros. they are called the warriors. Esse grupo de anjos específicos This particular group, são os anjos que têm a capacidade e o poder de criar guerra entre família, amigos e sociedade. they are specialized in creating wars between families, friends, and even societies. Eles são especialistas em criar dissensão. Their role is to create division. É função destes anjos caídos somente. That's their particular function. E eu convivia com esses anjos. And I used to commune with these angels. Nós conhecíamos, pelo privilégio deles, eu conheci lugares, países, Through them, I have learned of countries onde íamos só para matar primeiramente aqueles que adoravam Deus verdadeiro. where we used to go to kill, first and foremost, those who used to worship the true God. A forma de criar guerra para matar as pessoas The way to create war in order to kill people é na forma de que quando mais as pessoas morrerem sem Cristo, is that the more people die without Christ, será menos sofrimento para os espíritos e para Satanás. there will be less suffering for the spirits and for Satan. É só para dizer que os satanistas são muito inteligentes e eles estudam a Bíblia. I just have to tell you that the Satanists, they are very brilliant and they study the Bible. No livro, em Êxodo capítulo, Levítico capítulo 16, In Leviticus 16, encontra-se uma cerimônia chamada Yom Kippur. you will find a ceremony called Yom Kippur. E esse Yom Kippur existia, pegavam 2 animais, In Yom Kippur, or Day of Atonement, they will get 2 animals, animal que representaria o Senhor que era sacrificado, an animal which will represent Christ to be sacrificed, e outro animal que era chamado de Azazel para ser levado ao deserto. and the other one which was called the he-goat to be taken to the desert. Aquele animal que era levado para o deserto, todos os pecadores do povo de Israel confessavam seu pecado e o pecado era posto naquele animal. All the sins of the people of Israel were confessed and placed on the he-goat taken to the desert. E aquele animal representava Satanás e os seus anjos, That animal represents Satan and his fallen angels, que levariam o pecado de todos os justos que uma vez viveram mas confessaram seus pecados. which
He will take the sins of all of the faithful that repented their sin. E o pecado será transferido para eles e vai se transformar em sofrimento para eles. And the sin will be transferred to them, and that will be converted as a suffering to them. Então nós aprendemos que através da guerra é uma forma de diminuir a população, de matar as pessoas inocentes e empobrecer outros. I have learned that through war is a way to kill people and to make people poor. Porque o mais importante para nós naquela época era os meios justificam os fins. Because the most important thing for us then is the end justifies the means. Não importa quantas pessoas vão morrer, It doesn't matter how many people will die. mas o mais importante é que as pessoas morram para diminuir a população mundial. The most important is that people may die to reduce the population. E reduzindo a população, morrendo cada um no seu pecado, And reducing the population while people are dying in their sin, será menos sofrimento para Satanás e os seus anjos. it will be less suffering for Satan and his fallen angels. Então a guerra é uma estratégia para empobrecer uns e para matar outros. Hence, war is a strategy to kill some and to make others poor, E enriquecer a minoria. and to enrich the minority. É assim que eu aprendi com esse segundo grupo de anjos caídos. That's what I've learned from this group, the second E group eles of também fallen são angels. especialistas em criar dissensão entre irmãos, mãe e filho. They are also specialists to create division between mom, the parents, and the children, Eles são especialistas em criar divisão entre amigos. and they are specialists in creating division among friends. E o terceiro grupo, que é o grupo mais perigoso dos anjos caídos, The third group, which is the most mais perigosos, dangerous of the fallen angels, Deus não permite com que esses anjos façam as suas atividades, God doesn't permit this angel to do their activities. porque são tão terríveis, tão tristes, estão zangados com Deus, They are so terrible, they are so sad, they are so enraged with God, e eles têm o prazer de ver o ser humano sofrendo mesmo com dor antes de morrer. and they delight in seeing human beings to suffer with so much pain before they die. Para quem é doutor aqui, quem fez medicina ou a enfermagem, To any physician here, anyone who has done medicine, sabem que nos laboratórios existem medicamentos que vão contra, às vezes, a própria ciência, mas é vendido nos mercados. you may be aware that there are medicines which is contrary to science, but yet they are being sold in the marketplace. E outra coisa também, que existem laboratórios escondidos debaixo da terra, Another thing, there are laboratories hidden underground, onde somente os agentes ativos é que vão conhecer esses locais. these places only the active agents can access those places. Onde muitos satanistas, em comunhão com esses anjos caídos, criam doenças. Where many of these Satanists, in collaboration with this fallen angel, they create diseases Para matar as pessoas de forma lenta. to kill people slowly. Não sei se aqui não se fala de SIDA. I don't know if here you don't talk about HIV. AIDS. É um dos exemplos, o câncer. It's one of those examples, cancer as well. O câncer, a SIDA, são doenças criadas, eu sou um dos exemplos, são doenças criadas para matar as pessoas de forma dolorosa e lenta. AIDS and cancer is one of those two examples that I can give that were created to kill people slowly. Antes de se criar uma doença, eles primeiro criam o remédio. Before they always create the disease, they make the medicine. Porque eu me lembro, eles sempre falavam assim: protejam as vossas famílias. I remember they always told me, protect your own family.
Protejam as pessoas mais próximas de vocês. Protect the people who are closest to you. O resto é lixo. The rest is trash. Nós não precisamos disso. We don't need them. Por favor, protejam as vossas famílias mais próximas. Protect only your family who are very close to Então, you. estes anjos são tão perigosos These angels are so terrible que são mais perigosos do que os outros, porque eles destroem a vida do ser humano, põem a vida do ser humano numa miséria. They are more terrible than the others because they reduce the life of a human being to misery. Para darmos um exemplo, vamos pegar uma mamãe e o papá e vamos pegar uma criança aqui em frente. To give an example, if I have a mother, a father and a child, E essas duas pessoas serão amarradas lá na cadeira. and these two persons are tied on a chair, E vamos cortando ou vamos matando a criança aos poucos, para o pai e a mãe ver, cortando primeiro o dedo da criança. and we put mom and dad tied in a chair, and we slowly begin to cut the finger of the child for them to see. Preste atenção o que vai acontecer. A mamãe e o papá vão chorar. Obviously, you know what will happen. Dad and mom will cry. Você vai sentir a dor do teu filho, You will feel the pain of your child. mas não está acontecendo contigo exatamente. Though it's not happening to you at that moment. Mas você vai sentir a dor por causa da conexão do amor que você tem com o teu But filho. you will feel the pain because of the relation that you have to your child. Então eles fazem assim para com os filhos dos homens, That's what they do with human beings. para entristecer e magoar o coração de quem os criou, To sadden and hurt the heart of him who created us. porque eles não têm o poder de lutar contra o seu Criador. Because they don't have the power to fight against the Creator. Além disso, quem os sustenta, quem os dá de comer é mesmo Deus. Besides this, the one who feeds them actually is God. Então, a melhor forma é destruir a sua criação. That's why to them the best form is to destroy his creation. Dói a Deus quando ele vê um cão a morrer com doença. It pains God to see a dog dying with a disease. Dói a Deus ver um animal da serva a ser comido por outro. It pains God to see an animal being eaten by another animal. Agora imagina a dor de Deus vendo a sua criatura mais preciosa. Now imagine the pain that God feels seeing his most precious creature suffering. Mas durante a minha viagem eu tinha quase tudo, During my journey, I had nearly everything, mas eu tinha um vazio um vazio existencial dentro de mim. but I had a void within me. E esse vazio existencial And this void within me, me ensinava a questionar. it taught me to question, Por quê? Qual é a razão da minha existência? why do I exist? E quando fomos a última vez lá na Índia, numa das reuniões, And for the last time when I went to India in one of the meetings, e eu vi vários sacrifícios que eles faziam, que os satanistas de grande nível faziam, and I saw many sacrifices that these high-ranking Satanists were doing, foi a primeira vez que eu me questionei dentro de mim, comecei a ter o sentimento de remorso. it was the first time that I questioned myself and I started having a feeling of remorse. Por quê? Why? Por que desse sofrimento? Why this suffering? Por que o vazio existencial dentro de mim? Why the void within me? Por que tudo que a gente faz não satisfaz nada do que eu sinto, do vazio Why que está is dentro it de that mim? everything we do cannot satisfy the void within me? Enquanto os grandes agentes sacrificavam, as crianças, os espíritos clamavam mais e mais. While these agents were doing all these sacrifices, the spirits were saying, we need more, bring more. Quando eu abandonei aquele local, When I left that place, eu fui para casa, I went home, nunca fui a mesma pessoa. I was never the same again. Mas eu nunca poderia deixar aquele grupo, But I could never leave that group porque eu fui ensinado somente naquele lado.
Because I was only taught to be on that Eu side. não conhecia mais outro lugar. I never knew any other place. Não conhecia mais o como é que é o outro lado. I never knew how is it like on the other E side. eu sabia que se eu saísse, eu vi com meus próprios olhos grandes homens e mulheres da sociedade que foram mortos por eles. I knew that if I live, I saw many great men and women of society that were killed by them. Tanto presidentes da república, estou a falar presidentes da república e pessoas famosas e ricos. I'm talking even presidents of nation, famous people, rich people. Eles tinham capacidade de matar essa pessoa. They have the ability to kill any of these people. E muitas vezes estes anjos do primeiro grupo transfiguravam-se na imagem daquela pessoa que eles matavam, se for presidente, para ele ocupar aquele período enquanto o presidente verdadeiro está morto. And the angels of the first group who killed that person, if he was a president, they will transform themselves like the president to occupy the position at that time while they're looking for somebody to occupy it. Então estamos a falar com um grupo muito alto So I'm talking about a group which is up there e também muito baixo, and also some down there porque há cooperação. because there is cooperation. Apareceu na minha loja um missionário chamado Bem-vindo Hilário Ventura. In the store where I was, there was a missionary called Bem-vindo Hilário Ventura. Yeah, shop. Yeah, store. Shop. Yeah, store. It's a store. It's Okay. a shop. Okay. Or store. Yeah. Ok. Este Bem-vindo Hilário Ventura começou a falar de mim acerca de um homem chamado Jesus Cristo. This man, by the name of Bem-vindo Ventura, he was talking about Jesus when he came to the store where he was. E ele era adventista do sétimo dia. He was a Seventh-day Adventist. E eu fui ensinado para não entrar em contato com os I adventistas was do sétimo taught dia. not to get in contact with Seventh-day Adventists. Enquanto ele chegava, falava comigo, os anjos ficavam agitados, tristes. While he spoke to me, the angels behind me were agitated. Mas pela primeira vez eu não temia ele, mas eu tive desejo de ouvir aquele homem falar para mim. For the first time, I didn't fear them, but I had privilege to hear the man speaking to me. Ele falava de um homem chamado Jesus Cristo que morreu na cruz para a salvação de toda a humanidade. He was talking about a man whose name is Jesus Christ, who died on the cross to save humanity from E sin. que tem poder de salvar qualquer ser humano, não importa a situação, não importa que lugar em que você está. That he had the power to save any human being, regardless in the position where you are. E no segundo dia, The second day, no terceiro dia, and the third day, no terceiro dia que ficou mais marcado, the third day was the most striking to me. parece que alguém contou a minha história a ele. It was as if somebody told my story to him. E ele começou a falar da minha realidade, da realidade que eu vivia. He was talking about the reality of the life that I was living. Você tem um vazio existencial. He said you have a emptiness in you. Você até pode se comunicar com os espíritos. You can communicate with spirits. Você até pode ter medo de não abandonar aquele mundo para não te matarem. You may have fears of leaving that world because you feel threatened that they will kill you. Mas eu sei alguém que é meu amigo pessoal que pode te ajudar a sair daquele mundo. But I know someone who is my personal friend who can rescue from that world. E esse é Jesus Cristo. Ele tem o poder de libertar And his você. name is Jesus Christ. He has the power to rescue you. Ele é mais poderoso do que os anjos, todos os anjos caídos. He is more powerful than all the fallen angels. É mais poderoso do que o próprio Satanás. He is more powerful than Satan himself. Por isso que ele morreu para resgatar as pessoas. That's why he died, to rescue humanity. Então criou em mim o desejo de querer conhecer quem é esse Jesus. It created in me a desire to want to know who is this Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Se é real, eu quero conhecer. I want to know this Jesus if he's real. Se esse é mesmo poderoso como aquele disse, If he is really powerful, as you are e saying, tem o poder de me libertar dos meus espíritos, and he has the power to rescue me from these spirits of mine, mas eu não poderia expor isso. Isso eu pensava simplesmente na minha mente. I couldn't speak it aloud. I was only saying this in my mind. Satanás e os seus anjos não têm o poder nem capacidade de ler o que eu penso. Satan and his fallen angel don't have the ability to know what I am thinking. Eles apenas são grandes psicólogos.
They are merely great psychologists. Porque ele vem estudar a mente humana há mais de 5.000 anos. Because he has 6,000, more than 6,000 years studying the human mind. Então eles conhecem, não é porque eles leem a mente humana, eles não têm essa capacidade. They know the human mind. It's not that they can read the human mind, they don't have that ability, but they study the human mind. Então eu guardava dentro de mim, para não permitia com que eles sabessem o que eu estava a pensar. I always hid it within me for them not to know what I was thinking. E nesse mesmo desejo, na ansiedade de querer conhecer Jesus, In this desire to want to know Jesus, certa vez eu estava no meu quarto one of these days I was in my room. e uma luz apareceu no canto do quarto. A light came in the corner of my room. Enquanto aquela luz surgiu, os anjos que me acompanhavam durante a minha vida toda, When this light emerged, the angels that followed me all my life, isso foi em 2008, this was about 2008, em junho, in June 2008. apareceu esta luz e os anjos desapareceram pela primeira vez da minha vida. The angels that always accompany me, they went away for the first time in my life. E essa luz paralisou o corpo, paralisou os membros do meu corpo. That light paralyzed every member of my body. Eu não poderia, meus olhos estavam abertos, não poderia fechar. My eyes were full open and could not close. Eu aprendi isso, nós fazíamos isso quando ia se atacar uma pessoa. I have learned this, that whenever we used to go to attack a person, Para matar a pessoa de forma física ou espiritual, to kill a person physically or spiritually, para facilitar o processo era paralisar os membros do corpo. to facilitate the process was to paralyze the member of the body. Que as pessoas podem dizer paralisia do sono. Many people say dream paralysis. Que o membro do teu corpo, todos os membros do teu corpo não perdem a força, você não se mexe. Like all the member of your body loses strength, you can't move, Mas não podem mexer na tua mente. but they cannot touch your mind. Então eu comecei a perguntar nessa identidade que apareceu, nessa entidade que apareceu ali. So I was asking the entity that appeared there, Quem és tu? Por que apareceste aqui? who are you? Why did you come here? E para saber da nossa conversa com isso, das minhas perguntas que eu fiz nessa identidade, você pode ler, pode comprar o livro. To know more about what happened in that conversation, you can read it in the book. You can get the book. Então, esta entidade apareceu todo ele e revelou-se mesmo todo ele. This entity revealed himself completely. Não sei se você já ouviu Amor à Primeira Vista. I don't know if you have ever heard about love at first sight. Esta entidade, do jeito que apareceu, do jeito que estava, eu nunca tinha visto algo semelhante àquele. That entity, the way he appeared, I've never seen something similar to that. Eu conhecia, já tinha visto, conversava com Satanás, conversava com os demônios, conversava e também via os anjos de Deus. I used to talk with Satan himself. I used to talk with fallen angel. I used to see the angels of God Em vários tipos de formas deles. in many forms that they adopted, E a forma deles também natural, and also their natural form. mas reduzindo a sua glória. But they always reduce their glory. É só para dizer que não devemos desestimar quem é um anjo caído. Just to tell you, do not underestimate a fallen angel. Um anjo caído tem o poder de destruir toda a Ásia, todo o continente asiático em frações de segundo. One fallen angel has the power to destroy the whole Asia in 1 second. Então não brinquemos com eles. E se ele aparecer aqui, um anjo caído aparecer aqui com a sua glória, ele pode queimar, pode nos matar todos nós. So let us not underestimate. If one fallen angel were to appear here with all his glory, all of us will perish. Então nós não estamos a brincar, nós não somos nada sem Jesus. We shouldn't play. We are nothing without Jesus. Então essa identidade estava lá e eu fazia perguntas. That entity was there and I was asking questions. Ele era um ser humano, característica de um ser humano, He was a human being mas muito com uma altura acima de uma pessoa normal, with a height above any other human e being. estrutura também de um corpo de uma pessoa não anormal.
And his body, his structure was not like an ordinary human being. E ele emitia luz própria, a luz saía do corpo dele de uma forma natural. And he was emitting his own light. Naturally, light will come out of him. E sua face dele His face. e a forma dele era uma forma encantadora. His face and his form E was charming. antes dele falar, ele disse-me: tenha paz. And before he went any further, he said, have peace. Pela primeira vez desde que tinha nascido até aquele momento eu recebi paz. For the first time ever since I was born, that very moment I received peace. Eu só vou dizer que a paz que eu recebi, vou dar um exemplo de que imagine que você recebe você fez um negócio e do negócio que você fez, alguém em agradecimento te entrega 100 milhões de dólares. The peace that I felt is like, think of this. You did a business deal and someone to congratulate you for that business deal, he gives you $10 million. Aquela alegria que você vai sentir por causa daquele dinheiro, The joy the happiness that you will feel because of that money não se compara com aquela alegria, com aquela paz que ele me deu. cannot even compare very close to the peace that he gave to me. E o vazio existencial que eu tinha foi preenchido naquele momento. The void that I had was filled at that very moment. E antes dele começar a falar, And before he spoke, ele disse-me: eu te criei para algo melhor. he told me, I created you for something better. Deus nos criou para algo melhor. God created us for something better. Enquanto nós discutíamos, eu fazia a pergunta e ele respondia de uma forma mansa e humilde. I was making questions and he answered me in a still and humble voice. E de forma pacífica, In a very passive way, sem deixar nenhuma dúvida. without leaving a shadow of doubt. E quando ele explicou-me a história toda, do outro lado também que eu não conhecia, When he told me the story of the other side which I never knew, eu comecei a lacrimejar I was in tears. e ele mostrou-me os sinais de onde foram os pregos. And he showed me the signs where the nails went through. E ele disse: eu apareci aqui porque você me pediu. He said, I came here because you were asking me. Você me pediu, por isso que eu aqui estou. You ask of me, that's why I am here. Mais informações dessa conversa, você pode comprar o livro. More of that, you can get that in the book. E eu entreguei a minha vida a Jesus. I gave my life to Jesus Com lágrimas, with tears porque eu estava a lutar contra afinar meu Criador. because I was fighting against my own creator. E amanhã vamos dar a continuidade. Tomorrow we will continue. Apareça, não perca a minha vida depois do encontro com Cristo. Please come. You don't want to miss my life after meeting É a Christ. coisa mais importante. That is the most important part. Não perca essa oportunidade. Amanhã apareça, por favor. Don't lose this opportunity. Tomorrow come. Tudo isso é limpado, mas depois vem ainda outros problemas também. All these things I went through is wipe away, but eventually other problems came. E vamos aprender amanhã que melhor é com Cristo do que sem Cristo. We will learn tomorrow, better with Christ than without Christ. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Let us not lose this opportunity. Apareçam amanhã, por favor. Come tomorrow. Vamos falar da coisa mais importante. We will talk about the most important thing. Então, a preparação também da nossa mente. Vamos falar amanhã. O slide que nós preparamos hoje, por causa do tempo, nós vamos apresentar amanhã. And some of the slides, due to time, we'll present also tomorrow. Não quero provocar a vossa consciência. I do not want to provoke your conscience. E não quero também provocar a vossa paciência. And I also don't want to provoke your patience. É só para dizer que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Just to tell you, I had a personal encounter with Jesus. Bem-aventurados são vocês que nunca viram, mas vocês acreditam. But blessed are you which believe, though you have not seen. Eu não deveria acreditar se ele não aparecesse, porque eu estava a pedir evidência que ele viesse ter comigo de forma I pessoal. personally would not believe because I was asking for him to personally appear. Então ele apareceu em forma humana.
Hence, he appeared in a human form. E Jesus é meu amigo pessoal hoje. Jesus today is my personal friend. E se você tem dúvida, você pode falar com ele perguntando quem é aquele. If you have doubt, you speak to him and ask him, who is that one? Jesus é meu amigo pessoal hoje. Jesus is my personal friend today. Eu me comunico com ele. I talk to him. Eu tenho o prazer de estar na presença dele. I am delighted to be in his presence. Então amanhã apareça para nós falarmos depois do encontro com Cristo o que aconteceu. So tomorrow come to speak about my encounter after he Que appeared. Deus abençoe a sua igreja. May the Lord bless you. E traga visita, traga também visita. And bring visitors tomorrow. Amém.